Faz quanto tempo eu não veio uma palavra nessa semana? E ele me deu o Salmo 15, porque eu tenho questionado muitas coisas ao Senhor, quem habitará, né, na sua casa, e ele me deu esse salmo para eu poder refletir o que o Deus espera do seu povo. E aí nele fala, Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem poderá morar no seu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúrias contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, e mesmo com prejuízo próprio, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. O que é morar no tabernáculo do Senhor? O que é habitar no seu santo monte? E qual a diferença? Porque se Davi, na hora que fala que esse salmo ele foi escrito por Davi, se na hora que ele fala, ele traz ele separa, que ele podia falar quem habitará no seu tabernáculo e morará no seu santo monte, mas não, ele mostra que existe uma diferença. Então, assim, o tabernáculo do Senhor, ele era a habitação terrestre, lá no tempo de Êxodo, né? Como está lá em Êxodo, para o povo de Israel, até a conquista de Canaã. Hoje nós somos o tabernáculo do Senhor. Mas naquela época, quem for ler a palavra, está lá em Êxodo, o Senhor dá o passo a passo de como construiria o tabernáculo e o Espírito pairava sobre ele. Né? Hoje somos agora o templo de Deus, pela obra regeneradora, interior e purificadora do Espírito Santo, pela morte de cruz. Nós nos tornamos, o Espírito Santo, ele já não está sobre nós, ele está dentro de nós. E aí, o que vem a ser morar no santo monte do Senhor? Quem vai habitar? Quem não vai ser simplesmente um visitante? O lugar que vai morar? E aí, esses questionamentos. Foi o questionamento que Davi fez. Quando ele escreveu esse salmo, né, Davi escreveu esse salmo, e em grande parte do reinado de Davi consistiu em organizar Jerusalém como centro religioso dos israelitas e ter uma adoração genuína. O desejo de estar eternamente com o Senhor fez com que Davi questionasse, perguntasse ao Senhor, fizesse esses questionamentos, fez com que ele quisesse saber. Mas será que ele queria saber só por saber? Não. Ele queria saber para se colocar diante do Senhor e na posição que o Senhor queria que ele estivesse. Então, eu desafio vocês a perguntar ao Senhor: vocês estão habitando no santo monte do Senhor? Porque eu me fiz essa pergunta. O meu corpo está sendo o tabernáculo do Senhor. Quem vai estar na eternidade com Ele? Porque quem habitar no santo monte do Senhor estará na eternidade com Ele. E nós, quando perguntamos algo ao Senhor, nós esperamos uma resposta. Porém, existem perguntas que fazemos e temos receios do que vamos ouvir. Porque os ouvidos do humano, os nossos ouvidos humanos, eles estão simplesmente preparados para ouvir aquilo que nos agrada. E em muitos momentos, a resposta que vem, ela vem uma resposta que vai nos exortar, que vai nos confrontar, e não é o que a gente quer ouvir. Às vezes a gente quer ouvir, não vai pela direita, e o que a gente ouve e aí é a voz do nosso coração enganoso. Porque a voz do Senhor, muitas das vezes, tem outra resposta. Uma grande característica de Davi
né? Era se lançar aos braços do Senhor, sem medo, Davi sem medo, mesmo quando Davi errava. E nessa vibe de Davi, faz essa pergunta, nessa vibe de Davi de se lançar, fala ao Senhor, Senhor, como é que eu estou diante de ti? Com a diferença entre habitar, morar e sermos somente um visitante. Nós temos que pensar nisso. O que nós estamos sendo? Nós estamos andando por aí buscando o quê? Ou nós estamos seguindo os princípios do Senhor para morar no santo monte dele? O Senhor vai dar a cada um de nós o esclarecimento que precisamos. E somente para esclarecer, né, para trazer um adendo, quando fala de tabernáculo, estamos nos referindo a tabernáculo era a casa física do Senhor. E quando nós falamos do Santo Monte, nós estamos nos referindo a um local espiritual, onde podemos estar mais próximo de Deus. A nossa intimidade com o Senhor. Quando subimos ao Santo Monte do Senhor, é um momento que nós nos prostramos e nos preparamos de forma espiritual para vivermos o sobrenatural de Deus. Você está preparado para viver o sobrenatural de Deus? É o momento do confronto. Amados, é o momento do sacrifício pessoal, muitas das vezes. É o momento da renúncia. E renunciar não é fácil. Porque às vezes aquilo que nós temos que renunciar, a gente gosta. Mas é o momento da renúncia para termos uma vida de intimidade com Deus. E eu vou contextualizar agora rapidinho. Davi, ao escrever esse salmo, ele estava contemplando a santidade de Deus e as exigências para que aqueles que desejam viver na sua presença. Só para a gente entender. E ao longo do Salmo 15, começa a pontuar aquele que anda com sinceridade, pratica justiça, o que difama, né? Ele começa a pontuar. E quando a gente vai lá em Marcos 12, 29 e 31, que eu comecei a me aprofundar, o que quer dizer isso? E lá fala assim, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, a tua alma e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento, glória a Deus. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, olha só a profundidade desse salmo. Quando o Senhor fala dos mandamentos do Senhor, nos direciona e nos ensina que devemos amar o próximo e que é um princípio, é um mandamento, é inegociável. E quando nós falamos mal de alguém, quando nós agimos pelas costas, agimos com traição, quando defamamos, nós não estamos amando o nosso próximo. Quando nós estamos ferindo, nós não estamos amando o nosso próximo. O Senhor ainda segue ainda adiante e fala aquele que pratica a justiça e anda com sinceridade. Ele está nos chamando a uma conduta de justos, a uma conduta íntegra. E íntegro no original significa tamim. E tamim significa perfeito ou sem defeito. Então a palavra justiça está relacionada a um comportamento moral e ético a qual nós devemos ter. Então ser íntegro é como estar diante de um espelho, a qual reflete a imagem que é mostrada.
Da mesma forma, é a nossa vida cristã, é nós nos colocarmos diante do espelho e refletir o caráter de Deus. E quando eu estou falando, quando eu estou julgando, quando eu estou sendo religiosa, eu não estou refletindo o caráter do Senhor. Sinceridade diante do Senhor. Eu não estou andando com sinceridade. E à medida que crescemos em nosso relacionamento com o Pai, e ainda vou melhorar ainda mais um pouquinho, à medida que ganhamos intimidade com nosso Pai, nós desenvolvemos o desejo de viver de acordo com os seus padrões, que são os padrões dos céus, os padrões da palavra dele. Não somos nós que inventamos nada, conforme a gente quer, conforme traz benefício para a nossa vida. Não! Nós adquirimos a intimidade com o nosso Senhor, com o nosso Pai, com o próprio Espírito Santo. E Ele vai nos ministrando quando nós devemos andar. Quais são os padrões e como é refletir a imagem do Senhor. Isto é a nossa vida diária. É o que falamos, a forma que vivemos, reflete em nosso relacionamento com Deus. Amados, nós precisamos sermos capazes de controlar as nossas falas. É fácil? Não. Controlar a nossa fala do culto do Espírito e uma deles, domínio próprio. Quantas vezes, no momento de raiva, a gente fala demais numa reunião, a gente fala demais numa reunião de amigos, numa brincadeira, a gente fala demais. É fácil? Não é fácil. Mas nós devemos controlar a nossa fala. Devemos agir com a verdade, porque as palavras, elas são poderosas e às vezes ela vira uma chave na vida de pessoas de uma forma ruim e na nossa vida também. Então nós temos que ser atentos às nossas palavras, que as nossas palavras elas abrem legalidade. Nós devemos sempre trabalhar com a verdade, porque as nossas palavras são poderosas. A maneira que nós usamos reflete diretamente no nosso relacionamento com Deus. Mostra diretamente quem nós somos. Às vezes as palavras, elas abrem legalidades no mundo espiritual. E lá em Isaías 35, do 15 ao 16, diz: o que anda em justiça e o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas, e serão o seu alto refúgio. O seu pão não lhe será dado, as suas águas serão certas. Ele fala que quem habitará na eternidade, ele nos mostra com clareza que aqueles que andam com justiça. E fala com retidão. Isso quer dizer tem posicionamento e integridade. Não fala uma coisa e vive outra, tem posicionamento. Os versículos 16 e 17 do Salmo, de Isaías 33 fala que habitará nas alturas as fortalezas da rocha. A sua torre alta de defesa e refúgio, e o seu pão lhe será dado, e os teus olhos verão a sua formosura. Eu quero profetizar, amados, que as mãos do Senhor estarão estendidas sobre a minha família, sobre a tua família, sobre a tua casa, e nós habitaremos no Monte Santo do Senhor. Nós contemplaremos a graça do Senhor, mas existe o preço da fidelidade. Existe o preço da fidelidade para estarmos desfrutando das promessas do Senhor. Ter temor e tremor, denotar um respeito profundo e uma referência pela santidade de Deus, sendo mais do que medo, mas uma admiração referente. Fidelidade a Deus exige que honremos os que temem o Senhor, mantém o nosso compromisso com Ele, mesmo que isso lhe custa. Nós sabemos que Davi escreveu esse salmo que estava contemplando a santidade
e melhorar no nosso entendimento. Eu vou comparar isso à entrada de um palácio, para nós irmos num lugar luxuoso, num lugar grandioso, num bom restaurante, num lugar cheiroso. Nós precisamos estar preparados de acordo com aquele lugar. Quando uma visita chega à nossa casa tem os princípios dela. Quem se adequa ao quem? É a visita que se adequa à minha casa ou eu que me adequo aos princípios da visita? Normalmente é o quê? O correto é o quê? É a visita andar de acordo com os princípios da casa. Se na casa ninguém xinga um palavrão, a visita não pode chegar xingando vários palavrões. Se ninguém bebe, a visita não pode chegar bebendo. Se ninguém fuma, a visita não pode chegar fumando. Porque a visita tem que seguir os padrões da casa. Assim somos nós na casa do Senhor. Assim somos nós para habitar o santo monte do Senhor. Nós devemos chegar e andar conforme os princípios da palavra do Senhor. O Senhor, conforme a maneira e a ideia de permanecer, de não ser visitante, de morar permanentemente, de viver na presença do Senhor, não como alguém que ouviu falar, mas como um filho. Um filho. Um filho diante do seu pai. Assim, como um filho. Não batendo de porta em porta. Não sentando de mesa em mesa. Não, não desta forma. Mas andando de acordo com a palavra do Senhor. Andando conforme a revelação do Senhor para a sua vida. Andando conforme sendo o caráter de Cristo, refletindo o caráter de Cristo, tendo intimidade com o Senhor, andando em comunhão com Ele. Assim, nós habitaremos sim no santo monte do Senhor, tendo constância no nosso devocional, na nossa leitura bíblica, constância nas nossas orações, constância em estar diante do Senhor nas nossas vidas. Nós não somos santos, a gente busca santidade, santo é o Senhor, mas nós devemos sim refletir o seu caráter, o seu amor com o próximo. Nós devemos sim orar ao Senhor para que nos fortaleça e nos ajude. Devemos consagrar as nossas vidas ao Senhor. Não por obrigação, mas nos oferecendo como sacrifícios vivos. Amados, pecar não é ruim, senão ninguém pecava. Mas as consequências do pecado é a morte. Ele nos separa do Senhor. Então Deus hoje, Ele quer nos tirar deste lugar para nos levar a lugares mais altos, para nos levar a viver o sobrenatural. Quando nós consagramos a nossa vida ao Senhor, nós estamos separando do melhor, nós estamos dedicando ao propósito, nós estamos nos esvaziando de tudo e nos enchendo da presença. É isso. Estar diante do Senhor, habitar no Santo Monte, é nos esvaziarmos de tudo e nos enchermos da presença do Senhor, independente do desejo enganoso do nosso coração. Muitas vezes o nosso coração nos dá uma direção e o Senhor nos dá outra. Não importa qual a decisão que você tenha que tomar, seja pequena, seja grande, não importa. Mas coloque na presença do Senhor, mesmo que isso cause estranheza a muita gente, mesmo que as pessoas perguntem o porquê que precisa colocar na presença do Senhor, é algo tão pequeno, mas nós somos dependentes dele. Eu sou dependente do meu Deus. E eu não dou um passo a que o Senhor não esteja comigo, a que eu não seja a direção dele. Ele nos leva a todo lugar. E quando ele está presente, ele nos traz paz. Ele nos traz alento.
mesmo que a gente tenha que sacrificar a nossa vida, o nosso desejo do nosso coração enganoso, mesmo que tenhamos que sacrificar. Mas é melhor sacrificar e habitar no santo monte do Senhor e estar segundo o coração dele, estar no centro da vontade dele, para que o propósito dele se cumpra em sua vida, do que seguir sem a autorização, sem a direção do nosso Pai. É essa palavra que o Senhor me deu esta semana, essa palavra eu ministrei ontem na consagração, né, que foi um momento muito especial em Betel em São Pedro da Aldeia. Quero convidar vocês, né, para estar conosco em Betel em São Pedro da Aldeia. Nós estamos começando um trabalho, nós temos consagração às 8h30 da manhã, todos os sábados, e temos cultos todo domingo às 7h30 da noite. Você é o nosso convidado. Eu vou colocar aqui o endereço. Amém. Fiquem com Deus.